Queria só deixar claro que eu vou falar de 5 momentos mais difíceis da psicoterapia que normalmente todo mundo passa, mas não necessariamente esses momentos são difíceis para todo mundo. Cada um é de um jeito, cada um é único, como vocês estão cansados de saber, e a forma que a gente lida com essas questões na psicoterapia também é única. Então, talvez eu traga alguns pontos aqui que para você seja mais difícil ou mais fácil, mas a ideia é que são 5 pontos mais básicos que todo mundo passa, que normalmente são mais difíceis. Mas, sem generalização, talvez os 5 que eu vou falar para você não tenham sido uma questão muito difícil, mas para muita gente é. E aí, pessoal, como vocês estão? Hoje é dia de mais um, mais em 5, e hoje eu vim falar de 5 dificuldades que todo mundo passa durante a psicoterapia. Bom, para começar, não tem como ser diferente. Para muita gente, um momento bem complicado da psicoterapia é o início, porque psicoterapia ainda é um tabu na nossa sociedade, para muita gente, ainda é coisa de louco. Eu vou deixar aqui em cima o card do vídeo que entrou no comecinho do mês, que eu falei de 5 mitos da psicoterapia que eu acho que talvez bata bastante com o que a gente vai falar aqui. Então, para muita gente ainda é um tabu a psicoterapia, e eu entrar num processo de psicoterapia e começar a conversar com alguém totalmente desconhecido, falar sobre a minha vida, é muito difícil para muita gente. Conheço pessoas muito próximas que falam, que entendem o papel da psicoterapia, que reconhecem que ela é importante, mas assumem que começar é difícil pelo fato de terem que falar com alguém desconhecido, principalmente quando elas se sentem meio obrigadas a falar sobre a vida delas, sobre coisas que são difíceis. Queria só deixar claro que, tudo bem, é difícil esse começo para muita gente, mas é importante a gente lembrar que tudo que é diferente, no começo vai ser estranho mesmo. Não dá para falar que, não, já cheguei, estava super à vontade. Talvez, mas não é uma obrigação você ficar completamente à vontade nos primeiros atendimentos. A psicoterapia ela depende de vínculo, depende de você se sentir bem. Então, o começo talvez seja estranho sim, mas a tendência é que com o tempo você fique mais leve e mais tranquilo para poder lidar com esse processo da psicoterapia. Segundo momento que talvez seja difícil para muita gente na psicoterapia é quando você tá lá, já fez algumas sessões, já conversou sobre algumas coisas, que dá aquele estalo que você fala, ou que você pensa, putz, não tinha pensado nisso, não tinha percebido isso, e aí gera uma angústia de você reconhecer de fato algo que não está legal, algo que não está como você quer, algo que te incomoda. Reconhecer isso não é fácil, não é tranquilo para muita gente, para quase ninguém na verdade, e é um momento normalmente que dá aquela, opa, tem coisa aqui. Porque você percebe que tem algo que não está tão legal talvez e que vai te exigir atenção, que você não vai resolver de uma hora para outra, que você vai ter que fazer alguma coisa com aquilo. Isso muitas vezes angustia, isso muitas vezes pode ser dar uma travada no processo da psicoterapia, não para todo mundo, mas também acho que é um momento que normalmente dá uma angustiada, que traz uma dificuldade para você na psicoterapia de uma forma geral. Quando você reconhece algo que não está legal e se vê de alguma maneira obrigado a lidar com aquilo, mesmo que não seja naquele instante. Terceiro ponto, tentando manter uma continuação das ideias dessas dificuldades, é quando você já começou, já identificou algumas coisas que precisam da sua atenção e que vão precisar de atitudes suas, e aí você se vê meio obrigado a fazer alguma coisa com isso. Muita gente diz, e eu acho uma ideia muito boa, que a psicoterapia, na verdade, não é o que acontece na sessão, é o que acontece entre uma sessão e outra, é o que você faz com o que acontece na sessão. Porque depois que você iniciou na nossa sequência, você identificou coisas que precisam da sua atenção, e aí o próximo passo é você colocar em prática coisas que você tem trabalhado nas sessões. E isso normalmente também é uma situação, um momento difícil do processo da psicoterapia, quando você se vê no momento de colocar em prática. Colocar em prática coisas que você pensou, coisas que você enxergou, possibilidades que foram abertas para você. Nem sempre isso é fácil, talvez para você ou para algumas pessoas tenha sido mais tranquilo esse momento, mas para muita gente a parte de colocar em prática é sim um momento bem complicado. Quarto ponto da psicoterapia, tentando manter uma sequência dos outros, é a desistência. Não sei se essa é a melhor palavra para usar nesse exemplo, mas é o que me veio à cabeça até o momento. Por que desistência? Provavelmente, se você já fez psicoterapia, você em algum momento pode ter pensado em parar a psicoterapia. E aí os motivos que fazem a gente parar, a gente desistir da psicoterapia podem ser inúmeros.
Eu posso querer parar a psicoterapia porque o preço está muito caro, eu posso parar porque não estou me identificando com a forma desse profissional trabalhar, eu posso querer sair da terapia porque algumas questões que foram trabalhadas eu não estou me sentindo no momento para lidar com elas de cara e colocar em prática, por exemplo, algumas coisas. Eu posso querer sair da terapia porque eu não estou vendo resultado, eu não estou vendo melhora nenhuma na minha vida. Enfim, eu posso querer parar e sair da terapia por dezenas de motivos. Mas normalmente nenhum desses motivos faz com que essa decisão seja mais fácil. Então, quando você decide parar uma psicoterapia, mesmo que você simplesmente desapareça e nem avise seu psicólogo, sua psicóloga que você vai voltar, hashtag não façam isso, coleguinhas, ok? Desistiu da terapia, faz uma última sessão, conversa, explica que o profissional, em geral, não vai te obrigar a continuar, beleza? Mas enfim, quando você identifica aí que você não quer mais e você ou desaparece da psicoterapia ou você chega para conversar com o seu psicólogo que não tá legal, não é fácil. Normalmente não é uma decisão tão tranquila assim para a gente tomar. Então também é um dos momentos mais difíceis quando a gente identifica que não quer mais e precisa de fato colocar isso em prática. Desistir, sair, parar, enfim, não é muito fácil para a maioria de nós. Quinto momento mais difícil numa psicoterapia, para muita gente, quando o seu psicólogo, sua psicóloga quer te dar alta. Opa, como assim é difícil? Sim, para muita gente é um momento mais complicado, por quê? O objetivo da psicoterapia não é que você se torne dependente dela e você passe a sua vida inteira num processo terapêutico. Talvez algumas pessoas discordem disso, mas é a visão, acho que, da maioria dos psicólogos em geral. E aí o que acontece? Você iniciou uma psicoterapia, identificou questões que precisam ser trabalhadas, trabalha essas questões e chega um momento que aí talvez você, que já fez terapia, possa perceber que você ia para a terapia e não tinha muito mais o que trabalhar. Você estava num momento mais tranquilo. E nesse momento, muitas vezes, o profissional identifica isso com você e te dá essa devolutiva de que, ó, acho que hoje você pode ficar sem terapia. Acho que hoje você está no momento que você pode caminhar sozinho, sem o auxílio da psicoterapia. E isso é uma coisa muito boa. Mas, às vezes, você passou muito tempo nesse processo e pensar em estar fora da psicoterapia pode ser uma coisa estranha, pode ser um pouco angustiante, porque mesmo que você não tivesse nada muito relevante, muito preocupante para trazer na sessão, era um espaço de conforto que você tinha, ou que você tem, para poder falar sobre a sua vida, um espaço para não ser julgado, um espaço para você desabafar, falar, repensar, enfim, o que eu já cansei de dizer aqui no vídeo. Ficar sem esse espaço pode ser uma perda muito significativa para muita gente. Então, mesmo a alta, apesar de ser entendida como algo bom, pode ser um momento difícil para você e para muita gente também. Esses são 5 momentos de dificuldade que eu pensei num processo de psicoterapia. Não são os únicos, deixar isso bem claro. Tem outros momentos que podem ser difíceis também. E eu quero deixar claro que, só repetir, não são só esses momentos difíceis e não são difíceis para todo mundo. Cada um tem uma forma de lidar e de reagir com as situações, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês estejam gostando das novidades do canal aqui desse mês. Já saiu muito vídeo legal e tem muita coisa boa para sair ainda. Então não se esquece de se inscrever no canal, porque aí a gente entende que você está gostando do que a gente está fazendo. Comenta, dá o like, que a gente pretende trazer muita coisa boa ainda para vocês durante esse 2020, beleza? Obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui e até semana que vem.